Então, olá, eu sou a Mari Melazzo, sou analista transacional, especialista, e estou como presidente da UNAT Brasil e também sou membro de data em formação da área da psicoterapia. Estamos encerrando a nossa gestão aí em novembro de 2023 e para ter um brilho especial, nós criamos o projeto Por Você. Esse projeto Por Você, ele é uma série de conversas com as pessoas que fizeram e continuam fazendo a UNAT Brasil e também com os profissionais que escolheram a análise transacional como a sua linha mestra de atuação. É uma grata satisfação hoje receber o nosso querido Antônio Pedreira, né? Então, te agradeço imensamente. E Antônio Pedreira, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, educador e escritor. Atua em consultório como psicoterapeuta individual, de casal e grupal. Autor de nada mais, nada menos do que 16 livros sobre saúde mental. Fez 2 anos de pós-graduação no Hospital de Nova York, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e também membro da Associação Psiquiátrica, ADP, e Associação Psiquiátrica da Bahia. Antônio Pedreira é médico e também membro de data clínico pela UNAT e também pela ALAT, e é o atual diretor científico da ALAT. É especialista em AT pela FATEC, pai de 4 filhos e avô de uma linda garota e é o marido da nossa querida Soninha Pedreira. Então, Pedreira, eu gostaria que você nos contasse, né, como que foi seu encontro com a análise transacional e também o que te levou a fazer parte dessas associações, né? Conte-nos um pouco dessa sua história. Ok, mas muita satisfação, muita honra estar aqui presente também e deixando depoimento, e admito que é uma trajetória longa e que eu queria antes dizer que eu li Freud com 14 anos de idade, né? E 14 anos de idade, fiquei empolgado porque meu irmão tinha uma coleção de Freud, dando Totem Tabu, interpretação dos sonhos, eu fiquei fascinado e tomava livro emprestado na biblioteca, meu pai não tinha grana para comprar livro, aí eu tomava na biblioteca pública, e um dia na hora da prova de geografia, eu levei um livro que começava assim: Freud é um monstro, ponto. Apavora, ponto. Porém, empolga. Eu vi o livro e aí levei para terminar a leitura lá depois da prova de geografia. O pastor viu aquele diferente, pensou que era pesca quer dizer cola. Ele pensou, quem está lendo esse livro aqui? Eu disse, eu. Um menino desse lendo Freud tinha que estar lendo a Moreninha. Esse foi um episódio. Ele ficou espantado, tipo, isso não é comum. Eu fiquei tão empolgado que aparentemente eu faria psicanálise, aparentemente. E não fiz porque descobri a análise nacional no meio do caminho. E foi picado pela mosquinha do apaixonamento. Pois é, aí aconteceu o quê? Fui assistir a 101, a contragosto, com o Dr. Gersexioli, que era um sagrado fundador, inclusive, da ULAT e um dos pioneiros da ULAT também, na época da UNAT, né? E Gessé era um monstro sagrado aqui, uma pessoa renomadíssima de medicina, catedrática e tal. Então, fui assistir a aula que ele ia falar sobre, dar um curso chamado 101. Não sei o que é 101, não está dizendo nada. Aí fui lá por insistência de minha esposa, que é falecida, né? E aí ela disse, vai assistir, você vai gostar, é a sua cara. Bom, enfim, eu fui lá ver, mas foi assim, ó, achei que ia ser uma perda de tempo. Fechado. Em poucos minutos, a primeira coisa que ele falou foi sobre emoções. Eu passei meu curso médico todo, não vi uma aula sobre emoção. Nada, zero de emoção. Falava os afetos,
isso é emocional, não precisa tirar férias. Bom, para não dizer que não, eu tive alto estresse, porque o prêmio Nobel tinha sido otorgado e ficou em grande evidência, né? Então, com Hans Ley, quando ele publicou aquilo, e a América Latina também, a turma da Argentina, da fisiologia desenvolveu muito e publicou bastante sobre o assunto. E Jessé, ele foi para estudar na Espanha, na psiquiatria, e também trouxe a novidade, que já tinha um livro, Estou Ok, Você Está Ok, que aqui na Bahia ninguém falava sobre o assunto, nada, só existia psicanálise ou zero. Não é? Aí Só tinha uma opção. Eu fui assistir ao 101 em Jessé, e quando eu estava já de braço travado, com poucos minutos, ele falando sobre emoções, eu fiquei empolgado, descravei o braço, gostei tanto, que repeti o curso 18 vezes. O quê? 18 vezes. Fiquei tão empolgado que passei um apaixonamento que não foi embora, é bom que se diga isso, ser o maior propagador da T. Só que o pessoal pensava que aquela coisa que Pedreiro inventou, disse, não, eu não inventei. Já uma boa referência como professor de medicina, professor assistente adjunto de 2 faculdades, que eu fiz concurso, passei em primeiro lugar nas 2. Bom, tinha um bom currículo na área médica, né? Mas longe de mim a ideia de fazer psiquiatria, até porque eu acho que minha tendência é muito mais para coisas lógicas, racionais e coerentes, como a T para mim me trouxe. Bom, então aí a coisa pintou. Quando eu fiz, já serviu eu fazendo tanto isso, como deu fazer o grupo, eu perguntei se isso é um convite de intimação. Ele disse, receba como você quiser. Aí eu fui assistir, gostei, assisti, e resultado, fiquei tão empolgado que, enquanto Jessé tiver vida e até o fim da vida, ele foi meu terapeuta e eu acompanhei ele. É um cara de uma ótima idade, né? E quem conheceu sabe de quem eu estou falando. Muito bem. Então, a esse momento, tudo que tinha pela frente, eu era muito solicitado para fazer entrevista, rádio, televisão, jornal e tudo mais. O que é que eu falava? Análise transacional. Aí uma pessoa pegou e disse, por que tem que falar sobre transações, sobre perda de dinheiro? Se eu queria um assunto psicológico, eu disse, não, transação é do inglês transaction, que significa estímulo-resposta de uma conversação. E coincidiu que houve um boom na época sobre o quê? Sobre relações interpessoais, sobre comunicação humana, e eu produzi um primeiro sílabus, um primeiro escrito para os cursos 101. Passei a dar curso 101 adoidado 4 vezes por ano, no mínimo. Passei a ser requisitado para dar em inúmeras empresas do polo, petroquímico, vamos dizer assim, umas 38 empresas, mais ou menos, muito nacionais, tudo, né? Rotary, essas associações de classe, né? Todas elas foram chamadas para dar palestra, em rádio, jornal, televisão, ganhei um programa fixo na emissora de maior audiência na época, que era a Rádio Sociedade da Bahia, né? A mais antiga, e eu tinha 2 horas por semana para falar sobre assuntos diversos, e adivinham qual era a tônica? Análise nacional. Claro. Esse empolgante, todo mundo entende o que você fala aqui. Os porteiros ficar escutando e dizem, quando esse doutor vem aqui, ele fala, a gente entende. O que é que eu falo? Análise nacional. Eu dizia, bom, eu dar explicação científica, dizia, agora eu posso traduzir isso para quem não é do ramo, assim, o que é que eu falava? Análise nacional. Bom, então fui um grande propagador. Aí tinha escola. Disseminador, né? Nossa, que maravilha. Aí eu passei a ser sócio de uma escola, primeiro era cursinho, depois virou escola, e resultado. Tivemos o maior número de alunos aqui na Bahia, 8 mil. Primeira coisa que eu fiz foi como diretor da escola, convocar todo mundo do corpo docente, supervisor, coordenador, diretor, e quem fosse da escola podia vir também, para falar sobre um 101 para ele. Então, 101 na educação. Na época, eu até consultei a Rosa Kraus, que era a única que era do ramo e que vinha aqui na Bahia fazer uns cursos também. Disse, Rosa, eu fui convidado. Não, você pode dar o 101, não tem problema nenhum. Você não pode fazer intervenções lá.
Está certo, pode deixar, né? Aí foi, não só isso, onde tinha alguma coisa, congresso de psiquiatria, congressos de sexologia, que eu fui pioneiro também na Bahia, educação sexual em rádio, jornal, televisão, até no curso de elementar, em todos os níveis da aula de educação sexual tinha esse viés, e com a APEM ficou mais fácil, né? Sim. E congressos de outras linhas, com cardiologia, me deram abertura do congresso, 4.000 congressos do Brasil inteiro, para eu falar sobre as razões do coração. O pessoal ia pensando que era sobre cardiologia, propriamente dita, era cardiograma. Eu falei o quê? Os enganar transformadores ficaram empolgados, aplaudindo de pé, e nunca vou esperar que a surpresa de como se fosse um psicoterapeuta, né? Eu não era psiquiatra, a minha formação é de clínico geral, por isso é que o meu viés foi com psicossomática. Aí eu entrei na psiquiatria, todo mundo é psiquiatra, aí fiz formação, fui fazer em São Paulo com Vilma, depois de Gessé, eu fui fazer um 212 que não tinha cá na Bahia. Fui fazer antes aqui, Helena Dumé, que foi uma das pioneiras também, fez em 4 módulos. Um veio Roberto Chinachique, outro veio Roberto Crema, outro caso Aloysio, e a outra era a própria que deu, Helena Dumé, né? Então eram 4 módulos, mas eu achei que era pouco. Me mandei para São Paulo, ia toda semana lá, foi que eu conheci Regina, foi que eu conheci o pessoal hoje que é mais da velha guarda, né? Aí fiz com Vilma Cortez, participei de todas as jornadas cariocas, de primeira, segunda, terceira, participei das jornadas paulistas, inúmeros fóruns, debates no interior de Pindamonhangaba, desculpe, Pindamonhangaba, nome da estrada, para Campo de Jordão, nós vamos na estrada assim, cheia de sinuosidade, fui lá dar palestra, dar curso, dei em todo o norte e nordeste, aí Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, aí foi subindo Pará até Amazonas, eu me fui fazendo congresso de abertura, aí já pegou um viés, qual foi? A competência emocional, e já tinha publicado esse livro daqui, né? E diferente do mestre Gessé, que não escrevia muito, né? Eu passei logo a escrever coisas e fazer o 101, o pessoal comprava, achava fácil, tinha maratonas na época, eram grandes, como eu fiz maratona de recriançalização. Depois eu encontrei a prova bacana, foi em 1988, eu já tinha sido aprovado na prova de membro clínico. Certificação, né? Certificado que eu fiz em uma estação de águas em Minas Gerais. Qual foi, meu Deus? Bom, mas enfim, é uma estação de água lá. E, curiosamente, me saí bem na prova. A prova podia ser aberta ou fechada. Eu disse, eu quero aberta. Teve 32 ouvintes. As bancas, na época, eram patológicas, tanto que depois eu participei de quase todas as bancas da UNAT Brasil e da ALAT. Eu participei em 2002 em todas da ALAT e do Brasil. Aqui, todos os congressos que eu fui, sem perder um congresso, um combrate aqui, a não ser na época da pandemia e na época do plano Collor, que não houve o congresso. Todos os demais congressos, em todos os lugares do Brasil eu fui. Todos. E sempre atuante, né? Sempre atuando ali no evento, né, Pedro? Certo. Daí a pouco comecei a fazer AT no futebol. fui ser, vamos dizer, uma espécie assim do que está faltando hoje no Flamengo, que é meu time, e faltou na seleção, que é a inteligência emocional no futebol. Com base em quê? Eu tinha conversado com Otávio Vila Solis, de saudosa memória, né? E ele foi o mentor da seleção mexicana. Na época, a seleção mexicana chegou com um time não tão bom quanto o Brasil, porque quando o Brasil foi campeão, numa cotação muito boa. E apenas então somente aplicando coisas de análise nacional. Eu queria que ele me explicasse o que ele fez. Ele não me ensinou. Ele disse, apliquei coisas de dinâmica de grupo, apliquei sobre emoções, sobre transações, um bocado de coisa. Eu desenvolvi um método de terapia grupal com
com o time do Vitória, que só fazia perder na época, vamos mudar esse script, né? E o Vitória cresceu, foi para a primeira divisão, se tornou vice-campeão nacional na segunda divisão para ter acesso. Então foi uma experiência muito vitoriosa. Eu recebi um convite de vários lugares para fazer isso. Apresentei também nos Estados Unidos essa experiência em um congresso internacional, né? Que era até Entra em Campo. Isso eu fiz, foi com o Jucimar lá no Espírito Santo. Mas depois, no congresso da ITA, também apresentei sobre futebol e AT. Onde tinha AT, onde tinha brecha, AT estava no meio. Congresso de psiquiatria, frequentemente, tive vários, porque até o laboratório fazia uma cortesia de me dar. Eu disse, olha, eu sou um psiquiatra às avessas, adoro tirar remédio. Não sou partidário de quem chama de remédio. Você pode me dar uma amostra aqui? Mas, bom, eles dava fazer aquelas gracinhas de promover, né? Eu fui e até hoje sou um dos psiquiatras que tem uma atuação paradoxal, porque a minha sessão tem uma parte psicoterápica, outra psiquiátrica. Sabe? Em suma, tem hoje a maior clientela da Bahia e na pandemia eu tive também, não só daqui, local, né, da Bahia e do Brasil, tive do exterior também muita demanda, né, em lugares como na França, nos Estados Unidos, América Latina, muita demanda. Né. E aí aconteceu a novidade, tanto que hoje eu atuo como segunda e sexta, eu faço as não presenciais, as remotas, online, né? E terça, quarta e quinta presencial. E, às vezes, é preciso muita tenacidade para conseguir colocar todas as demandas. Esta é uma das razões pela qual estou fazendo essa gravação no sábado, porque senão isso significaria, vamos dizer, frustrar muitas pessoas que têm horário cativo. Né? Beleza. Mas eu estou mostrando somente a empolgação. Isso não tem nada especial, porque a riqueza... A riqueza foi do material que eu trabalhava com até me identifiquei tanto que passei a escrever, escrevi muitos sílabos, como por exemplo, né, sobre recriançalização, sobre provérbios como agentes modeladores do argumento de vida, né, que são argumentos, são uma script, né? O primeiro trabalho que eu fiz, relação opressor-oprimido à luz da análise nacional. E essa está empolgado com o trabalho de Steiner sobre jogo de poder. E falou bastante. Eu escrevi essa monografiazinha aqui, esse livreto, né? E foi fazendo e reimprimindo. Bom, o que aconteceu mais? Participei de eventos distintos que nunca imaginei ser chamado, mas passei a ser presença constante de congresso de urologia, porque muitos dos assuntos os que são psicogênicos, sabe? Eles botavam para falar, porque eles diziam, por exemplo, como é que se trata a disfunção ejaculação precoce? Eu digo, bom, eu vou dar três leituras. A freudiana seria esta. A Gestalt seria esta. A da AT, essa aqui. Eu quero essa terceira aqui. Em página inteira, não sabe? E, então, muita divulgação que eu fiz, mas por gosto mesmo, sabe? E quando eu me filiei logo com o GESEG, disse, você tem que abrir contrato e fazer sua própria. E foi meu padrinho, né? E foi, digamos, um mentor muito bacana. Então, eu tenho assim, uma gratidão muito especial por ele ter incentivado. E ele que não escrevia tanto, ele publicou 2 trabalhos que foram fabulosos em medicina, né? E um livro quase que foi pós-mortem, quando a esposa dele, a Miguelina, foi a coautora, e praticamente foi quem pegou o material dele e fez quase tudo. Bom, mas ele ele não era bom de escrita. Ele disse, olha, eu admiro que você escreve. Eu disse, nos Estados Unidos, na minha pós-graduação, eu aprendi que aquilo que não foi escrito, né, some na fumaça. Né? E tinha as ideias, escrevia. Cheguei a fazer sequência de projetos. Os temas mais diversos, se vocês forem olhar nos congressos que participei todos eu ia não só como ouvinte, mas como participante. E participante também.
Então, me tirei para e alma, entrei para valer mesmo. Né? E os congressos, eu já tive cargos também, não, Nath, eu tenho essa coisa para dizer também. Né? Não sei se é a hora de dizer isso, mas vale a pena dizer que eu tive cargo de conselheiro quatro biênios, sabe? Ainda estou na Alaje também, logo me convidaram para ser presidente. Quando eu comecei a apresentar, levei 10 trabalhos para publicar. Todos, 9 dos 10 trabalhos foi apresentado lá na Guatemala. Né? E o resultado é que me apresentaram logo para ser presidente da ALAT. E eu sempre gostava dos congressos da ALAT, trocar experiência com outros colegas. Né? Aí me empolguei. Eu, curiosamente, a única vez que eu pensei sobre da UNAT, eu nunca tive viés para ser diretor, não, tipo nós. Né? Tanto que fui convidado para ser diretor da Faculdade de Medicina, nunca, jamais me empolguei, não tenho essa vaidade. Para ser reitor, imagina, reitor, ficar num lugar, vossa magnificência, não sei o quê. Até hoje sou chamado para a Associação de Literatura da Bahia, como se fosse assim, dos mortais, não sei o quê. E eu tenho outra coisa muito mais útil, eu prefiro dar palestras, fazer minhas conferências, e é isso que eu tenho feito bastante. Qual a linguagem? AT. Então foi uma descoberta incrível. Olha o que eu fiz. Palavras duchas, aprendendo no primeiro congresso que eu fui na Argentina, de repente ter que repetir porque a sala não cabia. Fui apresentar sobre relação professor-aluno em sala de aula, jogos. Onde entrava era com AT no meio. Aí o pessoal achava que eu tinha inventado isso. Não, por amor de Deus, não faço isso não. Eu sou apenas um locutor aqui na Bahia de uma coisa que eu aprecio, acredito e vejo resultado. Porque até é impressionante como o resultado encurta a médio prazo. Então vinha aquela coisa de uma empolgação bem grande. Né? Eu tenho quatro linhas especializadas de funcionamento de AT. Uma é sobre relações humanas, inclusive relações amorosas. Entrei fundo, estudei a fundo esse assunto. Porque sempre ficar aquela dúvida, aprendi em congressos vários, uma coisa no Paraná que foi muito bacana, né? E, curiosamente, eu nunca fui chamado para fazer uma abertura de um congresso na UNAT, talvez por isso aqui na LAT eu me joguei mais, né? Porque era como se fosse um baiano meio que proscrito, assim, meio. Tipo, não estou acusando de nenhum tipo de discriminação, não. Apenas que tinham outros lentes mais empolgantes, ou então de mais nomeados, e que não cabia isso aí. Mas fiz congresso de abertura na Venezuela para 2.500 alunos de psicologia do país inteiro e da América Latina, falando sobre o quê? A natacional. Parabéns. Bom, então, onde eu entrei, no Canadá também, em Montreal, no congresso, eu tive também um espaço gigantesco para falar. Muita gente, até coreano, japonês, querem tirar autógrafo, até que enfim alguém me explica tal coisa assim, tudo baseado até em experiência, porque na atualidade estou com 13.500 e alguma coisa de clientes, então eu tenho uma memória muito tenaz e facilmente eu faço as conexões quando aparece algum caso. Né? E lá no congresso lá da ITA, eu fui com representante da América Latina, na época, otorgado pelo presidente, que não foi na época da nossa UNAT, e também pela ALAT, como presidente de associações, como sendo representante da ALAT também. Né? Então, ficou uma história de paixão minha com a AP. Então, quando alguém diz, eu me lembro quando eu entrei para a Segunda LAT, uma amiga do coração, Regina, disse, vamos perder você para a LAT. Eu digo, não, perder nunca. A minha paixão é por AT. Onde tiver AT, eu estou no meio. Né? Não faço questão nenhuma de vai ser a conferência magna. Não, eu quero participar contribuindo. E isso foi, digamos, uma marca bacana que eu consegui. E tem também muita coisa que é devida à própria
NAT, que me fez ser conhecido nos outros estados, e também me permitiu eu me tornar especialista também em AT, né? Esse é um título que eu tenho muito orgulho, né? E outras coisas mais. Depois foi que eu entrei em psiquiatria indiretamente, porque a Sociedade de Psiquiatria disse que quem atuasse na área de psicossomática, ele atuava, ou de psicoterapia, poderia requerer o título de psiquiatra, e foi para uma unidade e consegui, bom, de maneira que eu posso dizer que eu entrei em psiquiatria indiretamente, sabe? Mas minha paixão mesmo é psicoterapia, tá certo? Então, meu viés, primeiro, repetindo que a minha história tem início, meio e fim, o quê? Primeiro, comunicação humana. Segundo, emoções. Eu sou empolgado, tanto que quando veio eu li o livro de Goleman, né? Eu fiquei entusiasmado, aí fui chamado para dar uma palestra sobre o tema. Eu digo, eu vou lá, mas eu vou falar o que eu sei de Pernambuco Nacional. Eu vi engarrafamento, eu sou pontual, tem essa coisa, e não sou compulsivo. Interessante, porque eu respeito o tempo dos meus clientes, né? E sou bem pontual. E eu vi um atraso para ir para o auditório, do maior auditório que tinha na Bahia, engarrafado. Isso é o pessoal que vem aqui assistir sua palestra. Aí eu sosseguei mais. Quando terminou a palestra, aí uma pessoa me procurou. Disse, professor, foi muito bacana a sua apresentação. E você seria capaz de escrever isso tudo? Eu disse, claro, eu falei, eu escrevo. Aí ele disse, eu vou dizer um segredo para você. De cada 100 pessoas que leem um livro de Goleman, que é um best-seller excelente, só 5 conseguem chegar ao fim, 5%. Bote isso em um livro que vai fazer sucesso, que foi esse livro aqui, A Hora e a Vez da Competência Emocional, levando em termos de emoções. Base em que a análise nacional que pode ler é de ponta a ponta até, tá certo? Sim. Aí, resultado, o livro, primeira edição, esgotou rápido, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, já vamos agora para a 14ª edição atualizada, que já está pronta, só falta Sonia Amanda dar a última leitura para fazer. E na pandemia eu escrevi 2 livros mais, né? Um sobre a ansiedade, adivinha qual é o viés da análise nacional, tá certo? Então, tá muito coisas de ateico, assim, sobre jogos, sobre as coisas que ninguém leva em conta. Pedreira, você acha que esse livro ele será lançado agora no Congresso? Olha, eu não creio que seja logo, porque eu estou para decidir se faria de físico ou se faria ainda e-book, né? Eu tenho essa dúvida. E fora isso, eu ainda preciso, eu tenho uma metodologia boa de fazer uma coisa de cada vez. De sorte que não tem pressa, já está pronto, sabe? Ele vai sair provavelmente no início do próximo ano. Essa é a perspectiva. 2 livros. Um sobre amor e amizade, sabe? Sobre esses 2 sentimentos, e outro sobre ansiedade. Né? Então, são os 2 livros que ainda estão inéditos. Também, depois que eu tive a presença de Sonia na minha vida, foi um marco muito importante, foi legal porque ele passou também a fazer junto, ela é uma pessoa incrível, e o último que nós fizemos foi este aqui. Mas, quando eu fiz uma cirurgia muito demorada e está sem fazer nada, eu escrevi um livro que eu considerei um prodígio que, infelizmente, não teve acolhida, que foi esse aqui, que eu franqueei para a UNAC, na época, a Gestão de Silveira. Eu disse, não temos um fundo editorial, eu digo, entre 50%. Aí, banquei 50% e, bom, funcionou. É um livro bom e diferente. Né? Sim. Então, depois passei a fazer versões desse livro, desculpe, também para a América Latina toda. Né? Então, aí já entrei com a Sonia também junto, que ela também ficou boa em espanhol, né? Eu também curso também em espanhol, esse sobre os conselhos transicionais, né? Foi um dos livros que eu fiz primeiro, foi esse daqui, já está na 3ª edição, que é Análise Transicional, depois teve outdoor em todo, né? E teve protestos do pessoal. Quem já viu se dá conselho, pensou, fez a leitura errada, eu botei na de conselhos tradicionais. Aí a pessoa vai ver o quê? Aqueles provérbios, quem dá o pão dá o castigo,
Em AT, quem salva persegue, quem persegue salva. A influência Aí, dos determinantes externos da cultura, a consciência culturais, né? a consciência travesseirinho ficou um livro gostoso e bom, já está na 12ª edição também. E botei em espanhol, já tem primeira edição em espanhol. Então, eu curto bastante, como eu disse, a área de comunicação, a área das emoções, relacionamentos com um todo me empolga, até a relação de jogador com técnico, jogador entre si, né? E que caberia uma história inteira para explicar como é que foi um prédio vencedor, isso aí, tá certo? Então, Certo. Pedreira, um ponto que você colocou é que você também... Tá, pode falar. é que, como subproduto do que eu escrevi, eu disse, ó, eu vou escrever o livro, dei no prazo, dependendo qual prazo, ele disse, qual prazo você precisa? Eu disse, 2 meses. Ele disse, 6 fica bom? Isso fica. Resultado, em 6 meses, eu terminei escrevendo 3 livros. Aquele, mais Aritmética das Emoções, que foi Ed quem fez, que é muito interessante. Uma redescoberta inédita do universo das emoções através de quê? Da análise nacional. Está tudo aqui. E o outro é sobre a gramática das emoções. Que ficou como leitura opcional em algumas escolas e colégios aqui da Bahia. Tá bom. Mas, enfim, esse é um sinopse que eu quero dizer. E é óbvio que traduzir em medicina os sintomas psicossomáticos e os distúrbios, os transtornos da ansiedade, eu ganhei um know-how muito bom de explicar a todos os meus clientes e o resultado é que transcrevo com facilidade isso em qualquer setor, rádio, televisão, jornal, por aí vai, tá certo? Isso é uma questão, mas tudo com o denominador comum, paixão pela AT, não sabe? Então, o seu ponto forte acaba sendo mesmo a comunicação, né? Todo o seu conhecimento, todo esse seu amor que você sentiu ao conhecer a AT e a produzir conteúdos maravilhosos e para nós, assim, sempre um presente poder estar lendo todos os seus escritos, poder estar assistindo você, estar com você, a sua presença nos eventos é super rica e importante. Então, assim, nós só temos a agradecer a sua presença conosco na UNAT Brasil, né? Aqui como presidente falando isso, porque eu te acompanho desde que eu entrei, né? E a sua história, ela já existia aí há um tempo, e eu sempre o admirei. Sempre o admirei nessas habilidades que você assim, naturalmente apresenta. Então, esse é o seu diferencial. Esse é você. Que bom. Fico feliz com esse carinho de vocês, de me dar essa chance de poder expandir, né? E é um reconhecimento assim, de muita gratidão também, né? Até porque eu sei que Verne morreu muito cedo. Então, 60 anos para escrever várias vidas, mas nós somos seguidores dele. Então, ele tinha muita coisa que ele gostaria de escrever que não escreveu, que não teve tempo. Ele fez o roteiro dele. Como eu tenho um projeto de chegar até os 100 anos, então ainda tem muita coisa para escrever e para fazer e participar da nossa UNAT, que cada vez mais brilha. Na sua gestão foi digamos, um diferencial, um divisor de águas, bacana, incrível. Você está de parabéns, você e todos os seus pares, né? E digo que bacana que a gente renovou, né? Sangue novo, assim, para poder cada vez mais a nossa UNAT está sendo invejada em outros países como uma entidade de escola digna de ser copiada, como agora mesmo nós estamos reformulando a LAT toda com base aqui, na gentileza que a nossa UNAT teve de ceder o manual de normas de procedimentos das coisas para poder divulgar a T. Finalmente, a T é para ser universalizada, tá certo? É para ser disseminada, né, Pedreira? Reitero o meu agradecimento, digo que foi, digamos, um privilégio ter essa chance e me coloco à disposição agora para suas palavras de agradeço por caso. Você agora tem alguns minutos para deixar uma mensagem para toda a nossa comunidade, para quem está chegando, né, para quem quer conhecer a análise transacional e não conhece, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a UNAT Brasil. Então, sim,
O que você deixaria como uma mensagem para todas essas pessoas? Essa é uma coisa boa. Eu acho o seguinte, fora o aprofundamento e a atualização, podem usar como filosofia de vida que é excepcional. Foi na minha vida um divisor de águas antes e depois da Nata Nacional. Né? E as pessoas que eu falava diziam, Danilo, que coisa maravilhosa, isso é sua cara, você vai se dar bem, não sei o quê. E o próprio Henrique também vatinou isso, viu uma Cortez, saudosa memória de novo, os dois, né? E, enfim, muito a agradecer pela AT e a nossa UNAT de ter estruturado tão bem, e tenho muito orgulho de ser membro também da nossa UNAT. Okay? Meu agradecimento, e todas essas conversas, essas entrevistas, elas ficaram gravadas nos nossos principais canais, canal do YouTube. E, Pedreira, para quem quiser entrar em contato com você, além do site da UNAT, e também adquirir os livros, né, as suas produções literárias, se você quiser, pode estar deixando também aqui o acesso, né, os principais acessos a você. Tá bom. Meu e-mail é AT, adivinha o que é AT? Análise Nacional. pedreira@uol.com.br. Certo? Então, por esse site você chega. E eu tenho um canal, eu não sou muito bom, não sou nem que é fera na rede social, né? E mas eu tenho também um canal no YouTube muito bacana. Fiz uma série de entrevistas que estão lá no YouTube para uma entidade assim que apresenta na Assembleia Legislativa. Que legal que eu estou me lembrando. Estou dando risada porque em plena Câmara eu disse, quero proclamar aqui um projeto para ser ungido sacramentado aqui, e proclamei o quê? Os mandamentos da assertividade e também da Nata Nacional, né? As coisas como o Bernie dizia, e ficou legal. Então, em resumo, sigam a T mesmo, aprofundem, estudem, mas tem muita coisa para ainda ser revelado, e a palavra não será dita, né? E temos novos valores, como você, Macu, tanta gente, a Regina, tanta gente bacana que participa. Eu tenho que ser muito feliz. Tanta gente que é capaz de enriquecer, mas use como filosofia de vida, que é um macete que eu estou dando, que funciona bem mesmo. Okay? Então, tá bom, Pedreira, muito obrigada. É sempre bom estar com você, te ouvir e principalmente aprender com você. Gratidão. Obrigado. Meu muito obrigada. Um beijo. Para você.